Muito boa tarde para você que acompanha pelo FM 96.9 e também pelo canal do YouTube do Grupo Popular, mais uma edição do Entre Linhas. Junto com o João Bandeira, vamos até 3h30 com mais uma personalidade do esporte que já hoje está em outros ramos, né? Mas não deixa de bater a sua bolinha. Esse cara, esse vestia 10, né, João? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, os ouvintes. Com satisfação enorme aí que a gente está se encontrando de novo para levar ao ar no sábado um programa com uma dessas figuras que a gente vem procurando reunir no nosso programa e que tem muitas entrelinhas, né? A gente tem detalhes que a gente conversa que eu acho que o público, de uma maneira geral, não imagina. Esse rapaz que podia ter nascido e colocado a tatuagem de camisa 10, eu conheci ele quando ele tinha 6 anos jogando numa pracinha lá em Lajeado, e eu, recém-chegado no Vale do Taquari, assistindo o que ele estava fazendo, brincando com outras crianças, e eu me aproximei, comecei a conversar com ele, e depois foi meu atleta, né? E eu já vou começar dizendo assim, ó, tá no top 5 da Juventus, desses 33 anos, não tem como, não precisa nem escalar os 11. Se escalar 5, não tem como deixar de fora. Então, prazer enorme, Rômulo. Alegria imensa poder contar com a tua presença aqui hoje. João, Lucas aí, ao grupo todo aí popular, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra aí vir falar com o professor aí, também falar contigo, né, Lucas? Falar com o pessoal da região toda. E obrigado, João. Não, a gente tá no top 5, eu digo assim, bom, isso né? Aí é legal, o João dá esse carinho pra gente, mas é uma história que eu sempre falo, né? Eu me dediquei muito pelo esporte, né? Muito, eu me esforcei muito para que essa repetição dos movimentos, das ideias todas, transformasse em algum talento. Sim. E então, por um tempo eu consegui, depois eu fui procurar o meu outro caminho aí de comerciante, lojista, empreendedor aí. É um desafio, né? A gente também tomar outras caminhadas, tomar decisões. Eu sempre tive na minha cabeça, né, João, que antigamente não, mas 20, 25 anos atrás, outro jogava Série A de brasileiro, ou times bons, e tu tinha boa receita, né? Hoje em dia tu pode jogar mal e vai jogar na China, na Indonésia, seja lá onde for, tu ganha $20 mil e tá ótimo, né? Tem mercado. Cada um descobrindo o seu mercado. E aí, justamente assim, talvez pulando alguns pontos, Rômulo, o João falou um pouco de ti enquanto guri, base, enfim, mas depois de passar pela base, quando chega e estourou a idade, teve algum momento, um período que tu tentaste jogar profissional? Sim. Eu sempre falo assim, a nossa trajetória, né? Às vezes a gente tenta classificar coisas meio que são inclassificáveis, porque são muitas posições, né, João? Mas no futebol profissional, eu digo que o melhor jogador que eu joguei ao lado foi o Adriano de Lajeado, né? Uhum. O melhor no futebol das categorias de base foi o Daniel Carvalho, né? Uhum. Que eu tive a honra de vestir a 10 num Grenal e ele a 9, né? Sim. E depois no futebol amador eu posso dizer que foi o Evandro, né? Uhum. Que jogou no Esperança. Sim. Então, nessa parte de desafios, assim, as estruturas, né? Eu passei aqui pelas escolinhas de Juventus, tem uma frase que o João dizia. A minha estreia pelo Esperança também foi com o João, né? Quando eu tinha 17 anos, o João me chamou, eu me lembro que ele deixou de fora o Faísca, que jogava no Lajeado. O Faísca jogava no Galvão. Sim, era o cara. Era o cara, e ele teve que me assistir, eu com 17, e eu estreiei Esperança e Canabarrense. E fiz um gol no dia, né? E fiz uma jogada que eu driblei uns 7 cara e quase fiz um gol, assim, estilo Ronaldinho, que era a nossa, né? A referência? A referência da época, né? Então, mas aprendi muito. E o João dizia assim uma frase, eu me lembro dessa frase, né, João? Que o João... hoje em dia eu não sei até que nível vocês podem chegar com essa gurizada, né? Mas com nós o João subia a régua e nos tratava como homem, né? Então isso era muito importante para nós transformar a personalidade, de ter seriedade, de ter vontade de vencer, de ter... E o João dizia assim, ó, tem gente que tem um nome a zelar aqui dentro, né? Sim. Tem um nome a zelar.
Pai, o jogo 0x0 e nós tava ali, né? Vamos lá, né? Nós temos que ganhar esse jogo. Então isso, né, João? Eu tô te falando uma coisa de 30 anos atrás, 25 anos atrás. Então isso são coisas que tu leva pra tua vida, né? Rômulo, isto aí, né, João? Olha, era tão duro assim, João? Tu não é um entrevistado, tá? Não tem problema. Era. Lucas, a questão é assim, ó. Mas dá pra ser duro hoje ainda assim? Ou mudou o tempo? Não dá. Não dá. O que acontece é que a gente vem aqui com algum propósito, né? A gente tem uma jornada que tem um prazo de validade e na minha maneira de entender, o teu propósito é evoluir, né? Então, o que acontece? Tu começa com a tua essência. Tu tem aquela personalidade, tu vai exigir e tu vai desconsiderar algumas variáveis que estão fora do teu controle. E aí tu aplica a tua receita. Alguns que conseguem entender, eles tiram o melhor disso. É o caso do Rômulo, é o caso do Felipe, né, do Felipe que empreende também no Queiro Café, do Jefferson da Dentec, do Nandinho, né, Dannebro, que se dedicou lá a uma profissão complicada, difícil, que é a Traumato, e a gente vê que está super bem sucedido. Mas por que eu cito esses exemplos? Porque a gente que milita no esporte, a gente normalmente traz como exemplo o cara que veio a ser profissional naquela área. E não é isso. Não é isso. É que tipo de homem tu vai te transformar com a tua capacidade cognitiva, intelectual, em que tu vai pegar algumas coisas que eu dizia no vestiário e que hoje eu não diria. Por quê? Primeiro porque mudou muito a capacidade de absorver a contrariedade. Hoje se trabalha em cima de reforço positivo, né? E na minha época, Lucas, eu vinha de 7 anos comandando o pelotão de fuzileiro. Eu era da infantaria. Então, eu peguei essa gurizada e eu tracei uma linha reta e eu disse, é por aqui. E alguns ficaram no caminho e provavelmente não me amem tanto, mas os que ficaram e entenderam, eu tenho uma relação que assim, é familiar, né? Eu tenho um sentimento, eu fico 20 anos sem ver um menino dessa época e quando eu encontro, eu começo da onde eu parei porque eu conheço eles. E eu vou te dizer, ó, eu acredito que a gente vá se polindo e vá usando outros métodos para atingir o teu objetivo, mas eu acredito que aquela faísca que tu vê quando tu tá com o menino no vestiário e tem um enfrentamento em que ele vai entrar em campo, dar o melhor dele, e tu vê que ele tá querendo aquilo, tu reconhece. E aquilo pode ser aplicado para outros setores. Então, esses que eu cito, eles são alguns dos centenas de exemplos que nós temos de gente que conseguiu traduzir a linguagem que eu sabia usar na época para fazer um uso naquilo que ele fez no futuro. E isso me gratifica muito como professor. Agora, é claro, paixão por futebol, querer vencer, ser competitivo e essas descobertas, né? Porque isso é sensacional, né? É uma amizade para a vida inteira que a gente cria. É verdade. Rômulo, você falou de jogar um Grenal com a 10 do Inter, com o Daniel Carvalho de 9. Por que não deu certo no Inter? O que na época fez não dar certo? Eu sei. Não, eu sou bem consciente, sabe? Na minha opinião, tinha jogadores melhores que eu e é um funil, né? Vai ficando menos jogador em algumas posições ali, tipo... hoje eu vejo o pessoal se deslumbrando ou assim, emocionando, mas curtindo também categorias de base mais novas. Cara, é um funil enorme até a chegada, cara. É algo assim, tipo, da nossa categoria toda lá, que tinha gente de seleção brasileira, 2 jogadores se aposentaram do futebol, né? Que um é o Daniel, né? Que jogou a Champions League, ficou vice-campeão da Copa UEFA e tal. Mas quando tu bate ali num momento, cara, se junta muitas categorias e tem que sair um, entendeu? Eventualmente, tipo o Jadson, que jogou no São Paulo depois, jogou em tudo que é lugar. Então tu começa a bater de frente com um cara que joga mais que tu. Tem que aceitar e procurar outro caminho, né?
também tem uma situação que não tem como negar. O fato de tu estar vestindo a camiseta de um grande time como profissional te coloca naquele momento com o poder de decidir quem fica e quem sai. Mas não te ilumina de maneira que tu não vai errar. E aí, pela demanda, tem uma série de pré-requisitos a serem atendidos pelo funcionário do clube que muitas vezes tem que mandar embora um menino que é mais talentoso do que aquele que fica. Porque tu tem que levar em consideração uma série de coisas. Ô, João, eu acho que também mudou, ou evoluiu essa parte toda aí, né? Na nossa época, eu pessoalmente falo por mim, assim, que digo assim também. Cara, o jogador bom, também ele tem alguém que vai tá por ele, né? Vai virar empresário dele, vai botar uma pressão. E tem alguns também que acabam... Jogador mais ou menos, que depois acabou chegando também, mas por alguma persistência de alguém, né? Então, eu acredito que é um desafio. Eu vejo assim também, o futebol como tudo, né, João? Como tudo na vida, precisa evoluir, né? Nós precisamos evoluir. E alguns jogadores bate lá 16, 17 anos, 18 anos e estacionam. Alguns estacionam com 14, alguns estacionam com 15, né? Quando nós ficamos campeão regional, e eu tive prazer de ficar 3 vezes campeão, fiquei acho umas 4, 5 vezes na seleção do regional, seja por alguma instituição, até oficialmente pela liga. Fiquei craque do campeonato também. Mas, quando a gente foi para Venâncio Aires, nós ficamos campeão lá em Venâncio. E 2003 pelo Esperança contra o Juventude da Vila Arlindo. Sei lá, tinha 7, 8 mil pessoas no estádio. Cara, acaba o jogo, eu pego minhas coisas e vou tomar banho. Porque eu queria ser jogador. Né? O campeonato regional pra mim era uma passagem. Ele tava ali dando uma ajuda, né, pro Fornec, pro Deuclides, na época, o seu Deuclides, Giovanella. E, cara, pra mim eu queria ir embora. Daí o Guarani de Venâncio me contratou. Então ali nós tivemos, eu já tinha saído do Inter, tinha ido pra Ubra, né, que o Lisca doido, né? Eu me lembro de um jogo Ubra versus Inter, eu tava pela Ubra, o Lisca entra no vestiário, quando tudo se podia ainda, né, João? Ou quando podia ser um pouco mais firme. Nós tava o Mano Menezes treinando o Inter, ele entra no vestiário, o Lisca, e tem uma bola na frente de nós, jogadores, ele entra correndo e dá um bago em direção à bola, em direção a nós. Nós tava sentados esperando ele pro intervalo, ele chega e dá um bico na bola. Só que ele não sabia que a bola era de areia, né? Bah. Por isso que ele é doido. Então, tipo assim, é umas cenas assim que eu no Guarani de Venâncio, depois nós ganhamos do Inter, do Rafael Sobes, do Edinho. O Edinho 2 anos depois, é 2004, agosto de 2003, nós ganhamos do Edinho. 2 anos depois, o Edinho ficou campeão mundial, né? E ele me marcou naquele jogo, não conseguiu marcar. Nós ganhamos deles. Sim. Eu vou te dizer assim, agora olhando, a gente falava antes do programa, eu tive a oportunidade de jogar contigo, Rômulo, e isso foi um prazer para mim poder jogar ao lado do teu lado, num abertão da Mimi Futebol 7, né? E aí, como eu sempre joguei de volante, ter um cara como o Rômulo para receber o passe, nossa, é uma alegria pro volante, porque é a certeza de que a bola vai ficar e não vai bater e voltar e tu tem que correr atrás e marcar de novo. Então, mas eu te vi como narrador um cara muito habilidoso nos jogos, uma capacidade de solucionar em curto espaço de tempo e espaço de físico. Por que você acredita que hoje, por vezes, não é dado tanto valor para jogador deste quilate? Pois é. Eu até vi uma entrevista, né, do Alan Patrick ali, o pessoal falando que não tem mais 10, né? Mas eu vejo que o futebol ficou muito dinâmico. Hoje em dia, até o próprio Arthur comentou, né, que ele voltou pro Brasil aqui, eles estão correndo 4 km a mais por jogo do que corria antes. Eu acredito que se eu vivesse na época de hoje, gostando como eu gostava de futebol antigamente, teria me adaptado ao futebol de hoje. Hoje eu sou empresário, né, empreendedor, vamos dizer, né, com todas as dificuldades que é de ser empreendedor, com os nossos desafios que nós temos. Eu brinco, né, João? Cara, já assinei mais de 1.500 carteiras de trabalho. Então a responsabilidade que a gente tem, o legado que a gente deixa, os desafios que a gente tem, que vai vivendo, mas eu teria me adaptado ao momento de hoje, né? Que tu precisa andar muito mais. Mas eu acredito que
se tu tem, por exemplo, eu vou me lembrar de coisas que eu já escutei, né? Cara, tem treinador que vai começar a montar o time pensando assim, cara, preciso desse cara para decidir o jogo. Então eu vou trabalhar para que ele seja poupado para pensar a bola do jogo, né? O Romário era assim. Sim. Eu brinco, cara, o Kudê trouxe aqui o Valência, nós perdemos a Libertadores, mas ele exigia do que o Valência, que era o cara que tinha que fazer gol, que tinha que estar descansado, que ele corresse mais que o volante. Né? Não Sim. tô questionando. Matou ele. Então, é os desafios, né? Tem que fazer a leitura. Né? Tem que fazer a leitura. Eu tenho... Na história do Rômulo, passou um filme. Né? Eu conheço o Rômulo desde pequenininho, como eu falei no início do programa. E essa característica que tu nomeou ali, que tu viu nele quando tu narrava, de resolver rapidamente, ele fazia numa outra rotação. E aí ele conseguia correr com a bola pro local improvável, que a marcação não conseguia fazer a leitura, por isso o Edinho não conseguiu te achar. Desculpa. E o Edinho que nós estamos falando é aquele volante campeão do mundo pelo Inter, não é? Sim. O Edson da Rosa, não, Edinho aqui do nosso amador. Não, o Edinho nosso aqui também tá no top 5. Acredito. Jogava também, demais. Né? Acredito. Jogava demais. Né? Mas o que eu observo? Hoje, um menino que está com 15 anos jogando na base de um clube grande, ele tem um catapulte, que é um GPS no peito, e se o preparador físico, se o departamento de fisiologia, identificar a necessidade para exercer a função, cumprir o posicionamento tático, ele tem que treinar para 6 quilômetros, para 7 quilômetros, e ele não entregar, ele fica até correr isso. Né? Então mudou, é isso que o Rômulo está falando. O pessoal, nós levantamos até esse questionamento. Aquela seleção de 70, será que conseguiria jogar hoje? Olha, com a tecnologia de hoje, aplicado aquele talento todo, talvez jogasse melhor. Alguns dizem, não, hoje não conseguia, porque era muito lento. Era lento porque o treino era assim. Sim. O treino hoje é completamente diferente. Né? E essa régua, né, João? Essa régua que subiu. Só que, talvez por modéstia, né, o Rômulo tenha dito, não dei sequência lá no Inter porque o funil é muito complicado, chega gente mais talentosa. Uma história que ele não conta é que ele enfrentou o Inter aqui no campo do Esperança, jogando conosco, e eu pela Juventus. Pela Juventus. E ele pegou a bola e esse gol que ele quase fez lá em Venâncio, de driblar 7, contra o Inter ele fez. Ele pegou a bola no meio do campo, driblou todos os ex-colegas dele, e na goleira DK do vestiário, e ele entrou com a bola para dentro do gol, deu um bico assim na rede e foi pro vestiário, tirou a camiseta e foi pro vestiário. E todo mundo que me conhecia viu aquele ato de indisciplina de fazer o gol e atirar a camisa e ficou esperando para ver o que eu ia dizer para ele. E eu só botei o outro e disse, entra aí que eu sei por quê. Eu sei por quê. Claro, cara. É claro, o cara tava... Lei do ex? Não, mas ele tava com aquilo preso no peito, foi o desabafo dele. Eu vou te dizer, Rômulo, que tu inaugurou a lei do ex, então. Não, mas olha só, imagina o que deva ser para um menino. Sim. Que tem um sonho, ser dispensado e enfrentar os colegas que ficaram. Ele não disse, ele não xingou, não fez nada. Ele simplesmente falou a língua da bola. Ele foi lá, driblou os caras, fez o gol e foi embora pro vestiário. Né? Acho que desabafaram no vestiário, né? Cara, não, isso é... Tu sabe, João, que essa evolução traz a maturidade, tudo, né? E o quanto a gente, quanto mais jovem, mais irreverente, mais corajosos para tomar decisões. E tem um caso que, aonde eu vou, o pessoal comenta e conversa comigo, que é do Esperança, que é dessa... Final de 2003. Final. Qual é dos jogos, o segundo ou o terceiro? Lucas, só para botar, foi o terceiro. Tá. Não, minto, foi o segundo. Foi o segundo. Foi no segundo jogo. O que acontece? Primeiro jogo, Esperança perde 1-0 em casa, vai pro jogo... Só para colocar a par, né? Nós ficamos... Nós três, eu era o quarto homem, e na frente nós tínhamos o Alexandre e o Evandro. Então nós três, na época, fizemos 70 gols no regional, né? Sim. Foi uma coisa absurda, né? E perdemos só uma final que estava impedido, né? Aliás, não foi validado um gol do Esperança
que foi marcado impedimento, mas era legal o lance. Seria legal o gol. Teria sido empate. Isso. Mas para colocar assim na mesma página, quem escuta a história, né? Eu tinha jogado todos os jogos do campeonato, né? E nas oitavas de final, eu tinha sido o melhor em campo em Roca Salles. No jogo de ida contra o Copalto, acho que era. No jogo da volta, eu cheguei mais cedo. Cara, e por uma das juvenice, né, da vida, eu peguei a minha camiseta 7 e botei pra aquecer, porque eu achei que já tava meio em cima, só que o treinador não tinha dado a escalação ainda. E eu tinha jogado todos os jogos da primeira fase, e aí o treinador, o Gustavo na época, né, o Gustavo tava de treinador, o Gilson de auxiliar, ele me deixou de fora. Mas eu que tinha feito todos os jogos, e eu não aceitei, falei, não, tudo bem, pode jogar, mas tô indo embora. E fui embora do vestiário. Fui embora do vestiário e eu tava certo. Hoje eu vejo que eu tava certo. E aí depois, beleza. Mas abandonei o regional. O que aconteceu? O Fornec e o Evandro me ligaram nas quartas, no jogo da volta, e pediram pra mim voltar. E sei o que. Eu falei, cara, não, vou voltar, meu. Não, volta, sei o que nós vamos te botar de volta. E aí, não, eu fui. E aí voltei no banco, beleza. Contra o São Luís de Santa Emília, do Itamar Gonzatti, na época, ele tava lá. O jogo tava encrespado lá, eu entrei, o Beto quebrou o nariz, o Beto Guever, né, filho irmão do Gustavo, quebrou o nariz e eu entrei. Aí entrei, resolvemos o jogo, 4-1 e voltei a ser titular. Voltei, joguei e tal. Na semifinal contra o Encantado, eu jogo mal. Joguei mal. E aí, no primeiro jogo da final, não me lembro quem escalaram e tal, e eu fiquei no banco. E tá tudo certo, fiquei no banco. Daqui no Esperança. Só que eu entrei no intervalo e mudei o jogo. No final do jogo, Fornec e Gustavo, eles me chamam e falam, cara, te prepara que o próximo jogo tu vai jogar, porque tu tem que jogar. Beleza, se próximo jogo domingo, ela playoff, afinal, né? Fomos aqui de ônibus, indo pra Venâncio Aires, nós tínhamos almoçado no Campo de Esperança. Na ida, o Fornec e o Gustavo me chamaram e falaram, cara, estamos trazendo o Fabiano de Bagé, São Gabriel. Sim. Seu Gabriel. E, cara, ele tem muita experiência, ele tá voando e tal, e nós vamos te esperar. Para o ônibus que eu vou descer. Para o ônibus que eu vou descer? Essa gurizada que eu ligava. Cara, ô João, mas assim, ó... Tu pediu mesmo? Mas eu falei, cara, não tem problema. Cara, e não tem problema, velho. Não tinha problema. Nós tava na frente da Escapine ali, Lajada ali. Nós tava um pouco antes, ali na frente da van ali. Cara, eu falei, não tem problema, só para o ônibus que eu vou descer. Quê? Não sei o que. Cara, para o ônibus que eu vou descer, cara, não tem problema nenhum. Pra mim não muda nada, velho. E tanto é que depois nós ficamos campeão e hoje eu valorizo, talvez como ninguém, aonde eu chego eu já falo, ganhei 3 regional, vocês estão jogando aí, né? Eu brinco porque, cara, tu conta nos dedos, quem ganhou os campeonatos, Sim. né? Eu brinco com o Peixe, com o Tadeu ali, bom, vocês ganharam, mas eu já tinha parado, né? Então, quando nós estamos e aí o que aconteceu? Cara, começou um rebuliço, né? E quem meio que escalava um time era o Evandro, né? Então o Evandro chegou e falou, conversar, tá, vamos deixar o guri jogar, porque senão ele vai descer e nós vamos explicar o quê, né, cara? O cara não veio, saiu do meio do ônibus, então tá, vou jogar. Tô no vestiário jogando, aquecendo, o Evandro vem e fala assim, Piade, vê se tu joga hoje, pediu pra jogar, eu quero ver tu jogar. Eu falei, então tu tem que tocar em mim, né? Porque às vezes tu demora pra tocar, né? E ele dava umas enroladas, mas jogava muito, né? Sim. Jogava demais. Cara, ganhamos o segundo jogo, fui o melhor em campo, cruzei uma bola pra ele fazer um gol e fomos pro terceiro jogo. Nem o terceiro jogo não teve nem graça, daí foi o melhor disparado, né? Então, fiz acho, os 3 passos pros 3 gols. Então, cara, era essa irreverência, era essa sinceridade, essa vontade, assim, com lógica, né? Porque eu aceitei ficar no banco no primeiro jogo da final e tava lá fardadinho, apoiando meus colegas. Porque tu tinha consciência que no jogo anterior tu não tinha ido bem. Exato. Agora tu indo bem... Tinha sido justo, né? Eu acho que isso tudo também, né, João, traz o papel do líder ser justo pra manter uma equipe na mão. Não tem outro jeito. Quando eu perco a justiça, né? Quando eu deixo de ser justo com a minha equipe, com meus liderados, eu perco a mão.
Eu perco o respeito, né? Eles deixam de me respeitar. Mas, cara, provavelmente hoje não faria isso, né? A gente resolve hoje sem Mais chegar a esse ponderado ponto. e tal, né? Não era se talvez teria perdido o campeonato, né? Eu Claro. acho que é possível, é muito possível. Sabe como é que tu foi parar no Esperança? Eu tive meus momentos aqui no Esperança, fui campeão regional treinando e depois eu me afastei, né? Me afastei, mas eu me afastei em geral, né? Digamos que o amador não era a minha praia, Sim, né? sim. Aí passaram-se, eu acho que 2 anos e tinha um pessoal que eu nunca mais vi, não conversei. Aí eu tava em casa tomando chimarrão e parou o carro, o cara desceu, 2 anos sem falar comigo e disse: a gente precisa que tu indique dois jogadores para que a gente faça um plantel e a gente tem que renovar, tem que botar uma gurizada nova. Eu disse: os 2 melhores que eu conheço é o Rômulo e o Cristiano, né? O Quadri. O Quadri. Que jogava muito. Eu disse: os 2 melhores. Se vocês conseguirem trazer esses 2, pega um pessoal mais veterano aí para dar sustentação e deixa eles jogar, né? E não acompanhei. Só que depois me diverti muito com tudo isso, porque tu imagina, eu conhecendo eles como eu conheço, é exatamente essa noção, assim, se é injusto, o cara não aceita. Não aceita. Agora, teve muito dessa final de 2003 que a direção do Esperança, à ocasião, tentou modificar na reta final porque vinha de um vice-campeonato regional em 2002 amargurado, né? Que tava na Campestre? Sim. Eu tava na Campestre. E que teve um pênalti claríssimo que o Tacha não deu. E o único lance que eu vejo até hoje que o Tacha reconhece, esse eu errei, que o Baú dá o chapéu, vai dar o chapéu no Brizola, o Brizola com as 2 mãos bota a mão dentro da área e ela cai atrás dele, não é dado pênalti. Mas é do jogo, né? Você estava na Campestre. Nós temos uma reportagem, no Grupo Popular tem uma reportagem que eu chego, que inclusive... tu deve ter guardado nos seus Não, só que eu tava profissionalizado. E eu não pude jogar a final. E quem jogou foi o Alex. Sim. Que fez um golaço. Sim. Que é meu amigo. Entendeu? E eu até brinco com ele hoje. Falei, cara, olha como a vida é interessante. O Santo André, nós ganhamos em 2015. Foi 15 ou 14? O Santo André campeão 2010 e 2013. 13. Então foi 2013 ficamos campeão pelo Santo André. Aqui no Campo do Gaúcho contra o Aimoré. Escuta a história. O primeiro jogo eu joguei alguns jogos, já tava mais, né, empreendedor e tal. Nós tinha ficado vice-campeão. Eu voltei a jogar em 2012 pelo São Cristóvão, perdemos a semifinal pro União de Carneiros. 2013 fomos pro Santo André. Cara, só que já não ia muito e tal, né, e não tava indo. E aí nós fomos jogar em 2013 e aí na final do jogo de ida, aos 46 do segundo tempo, eu cavo uma falta que é o gol que dá empate, é o gol de empate, que o Medonho fez o gol, o Tafarel cruzou e o Medonho cabeceou. Quem cavou aquela falta fui eu. No jogo de volta, olha como é a vida. O Naco, a galera do Santo André fala, tu tem que jogar, tu vai jogar, te prepara pra jogar. Cara, o que eu fiz? Cara, dei uma corridinha durante a semana, senti a perna. Não joguei. Quem foi o craque do jogo aqui? Cotona. Que joga pra caralho, né? Sim. Tu vê que quase... E eu tenho certeza que eu não teria jogado tanto quanto os 2 jogaram aquele dia. Talvez não tinha sido campeão os 2. Como a vida é... É assim, né? É assim, cara. Vamos pro intervalo, já voltamos com Entre Linhas. De volta com Entre Linhas deste sábado, recebendo o Rômulo aqui pra gente bater esse papo legal junto com o João. João, como é bom ter essas histórias relembradas, né, do futebol amador. Mas eu tinha curiosidade, o Rômulo falou lá em 2013, ele não tinha assim essa noção, terminou o jogo, foi pro vestiário tomar banho, hoje valoriza. O que te fez mudar de conceito em comparação ao regional e o campeonato amador? Minha expectativa era muito grande, né? Porque eu vinha de uma carreira, na minha opinião, né, João, quando tu falou que tu te ausentou dos regionais, do amador, e tu focou mais nos jovens e tal, cara, na minha opinião é 100 vezes mais nobre o desenvolvimento de jovens e preparar para o mercado que o foco no amador. Minha opinião, né, pessoal? Então, quando nós ficamos campeão lá, cara, o meu negócio, eu imaginava que eu tinha potencial para jogar
profissionalmente num clube que me remunerasse a minha expectativa. Que talvez não tinha. Mas hoje eu vejo também tudo que é feito no regional, a dificuldade que é de ganhar um campeonato regional. Sim. Cara, quando tu ganha ali com 20 anos, e aí fiquei o craque e tal, sei que, cara, o ano que vem vamos ganhar de novo, né? Ou assim, né? Tipo, uma coisa mais simples. E hoje eu vejo o trabalho das comunidades pra tu vencer, cara. Eles se juntam e apostam, e o quanto isso é importante para uma comunidade se manter viva, ativa, né? Se manter com alegrias, tipo, quantas pessoas hoje não vão nos domingos olhar e aquele passatempo para ela dar uma vida para tu sair de uma depressão, de uma doença, para tu esquecer uma tristeza. São momentos de alegria e a gente vive disso. É necessário, esses momentos são muito importantes. Tanto quanto trabalhar e ter essa remuneração, mas importantes esses momentos de lazer. Isso é incrível, né, cara? Então, hoje uma das coisas que eu digo assim, pô, cara, como eu poderia ter me dedicado um pouco mais, mas eu tento, né? Hoje, o pessoal do Esperança mesmo, né? A maioria deles eu abraço, cumprimento, falo, mas eu joguei em muitas comunidades. Sim. Terminava o jogo, também queria sair, né? O cara... Mas é bonito de ver hoje o que acontece nas comunidades, né? Rômulo, e hoje, dentro da tua rotina, que eu sei que eu nem sei se tu te sente à vontade ou não trata do assunto, mas tu tem várias unidades hoje espalhadas pelo Rio Grande do Sul, né? Não sei se tem fora do estado também. Não. Mas tu tem hoje uma quantidade enorme de funcionários, de responsabilidade. Tu tem um comércio que é ativo, é vibrante e que tu tem que liderar pessoas, né? Eu tenho casos de ex-alunos meus que citam, que nem tu fez agora, algumas passagens que a gente faz e fazia por instinto, né? Porque acreditava que a vida é desse jeito e tu planta e tu colhe. Então tu tem que ser correto, tu tem que ser determinado. E eu vejo que alguns aplicam isso no seu ramo de atuação, né? E não... Eu falo de mim porque nós temos uma história que foi junto ali no início. Mas eu tenho certeza que todos os que tu encontrou, né, os treinadores, os professores que te orientaram, eles deixaram alguma marca. É que nem um livro que tu lê ele todo e tu não pode ir pelo título e às vezes tu não pode criar a expectativa de que todos os capítulos vão ser importantes, mas às vezes tu tira uma frase que vale o livro, né? Então... Dessa tua experiência no esporte e hoje a tua experiência empreendendo, tu consegue fazer um link entre como tu conduzia naquela época em campo a tua atuação junto aos teus colegas e o adversário e hoje quando tu atua no ramo comercial, tu consegue identificar que algumas daquelas lições elas podem se aplicar hoje na tua vida? João, eu não acredito em atalhos, né? Uhum. Nós não temos atalhos, nós temos que trabalhar muito e com inteligência. Então, da mesma forma que eu vejo que o futebol, tu tem que ter estratégia para vencer, né? No empreendedorismo, nós também temos que ter estratégia para vencer. E da mesma forma que nós estávamos falando antes de montar o estratégia para vencer de acordo com o jogador que vai decidir ou na maneira que tu pensar, nós temos os nossos concorrentes, né? E o cliente escolhe ao sair de casa onde ele vai. Hoje escolhe no celular onde ele vai, né? E nós precisamos ter a nossa estratégia, ser melhor que o concorrente no que nós acreditamos que faça o destino da compra dele. Então, isso envolve variáveis de vários pilares para que ele tome a decisão de comprar na Lojas Prata. E eu não acredito em atalho de jeito nenhum na formação e construção de uma marca. Eu acredito que é uma dedicação constante e acredito que as nossas vidas, tanto quanto o nosso negócio, não é uma fotografia momentânea de algo, ela é uma história longa, é um filme, né? Então, no compilado de toda a tua história que realmente está a tua essência, a pessoa que tu é, a empresa que tu construiu e essa caminhada ela é longa, né? Hoje a história do João, a história da Popular, a história da Lojas Prata, né? Eu
Eu busquei a história que é um legado do meu avô, a Lojas Prata, fazendo 80 anos. Eu ia tocar nesse assunto. É muito legal, né, cara? Pois é. Meu. Eu ia tocar Pra nesse quem assunto. ouve hoje, eu não conhecia essa parte da história. A marca Prata faz 80 anos. Em 2025 ela fez, né? O que acontece? O meu avô era alfaiate, ele desce de Barão, Carlos Barbosa aqui. Carlos Barbosa nós temos loja, né? Nós temos loja na Serra, vai descendo aqui no centro, Vale do Rio Pardo, fronteira. E ele junto com a minha avó funda a marca Prata, né? A marca é prata, mas o cliente é ouro. Uhum. Legal, né? Então, cara, eu puxo esse legado que na verdade não precisava, porque hoje a Lojas Prata ela é parte quase da minha história, né? Uhum. Eu sempre falo, cara, não, beleza. Eu conto a história de 80 anos, eu venho, só que, cara, eu pego uma loja com um funcionário, né? Uhum. Entendeu? Então começa do zero, do negativo. Em E vou Estrela? em Lajado. Em Lajado. Mas eu pego ela com um pai sensacional, né? O pai era um cara muito legal, assim, querido. E eu sempre brinco, né, João? Cara, eu tive o privilégio... Quando eu volto de Porto Alegre para iniciar o meu lado de empreendedor, eu volto, mas eu vou morar na casa dos meus pais, né? Uhum. Então hoje eu tenho certeza que se tem algum empreendedor nos escutando, hoje sabe totalmente do custo que é manter um lar, uma casa, com família, com filho, com esposa, com uma vida razoavelmente, né? Eu digo, a minha vida, cara, ela é muito básica, normal, de classe média, mas tem um custo, cara. E na época, o meu pai pagava a conta de luz em casa, eu almoçava com ele, então isso me criou uma sustentação inicial que foi determinante pro sucesso do negócio, né? Que se tu tivesse que depender cara, só... Cara, eu morei até os 26 anos com meu pai, né? Família? Casa? Casa do pai, né? Com que idade, Rômulo, tu retomaste a história da Prata? Eu retomei em 2004, tenho a carteira assinada pela CBF. Em 2001, daí fiquei em 2001, 2003, 2004 assinado. 2003 eu fui na Federação Gaúcha fazer a reversão. Fazer a reversão. Uhum. Eu tenho um amigo meu que foi comigo, olha só como é que tinha que pagar pra reverter, né? Sim, pagava. Só que eu não paguei. Meio salário. Já empreendi ali. Sim. Cara, eu tinha uns tênis que eu treinava no Inter pra físico, né? Sim. Pra treinar, correr no marinho e tal, confusão. Botei a roupa menos boa que eu tinha, a pior roupa que eu tinha, e falei, vamos comigo reverter e nós vamos fazer um drama lá e o cara não vai comprar. Claro, aí isso foi minha parte, a Campestre pagou pra reverter, né? Sim. Mas eu não paguei lá na federação. Uhum. Então, tipo, na época a gente reverteu a ficha ali. Mas é uma história, né, cara? De tu conseguir empreender a partir de 2004, setembro de 2004, eu comecei a empreender. Quantas lojas hoje? Hoje são 11 lojas e nós temos outros tipos de negócio também. Que legal, bacana isso. Voltando um pouquinho para o futebol, qual é que foi o jogador que jogou do teu lado no amador, no profissional, que assim mais te dá prazer de jogar pelo encaixe perfeito? Pelo encaixe perfeito. Tu sabe, João, que o cara fica pensando nas perguntas, né? E o que eu posso dizer assim, ao mesmo tempo que eu vejo assim que a parte... quando eu tô no futebol amador, eu consigo ser um jogador. Por quê? Porque, cara, eu posso balançar um cara e vou dentro da goleira, como eu fiz no Canabarrense. Só que, cara, tu estando lá num profissional, quem vai ter força e velocidade para fazer esse balanço na goleira é um Daniel Carvalho. Sim. Eu já tinha um outro tipo de jogo, né? Um jogo mais técnico, com passe muito preciso, com passe inteligente, um outro tipo de jogo. Então é uma adaptação. É como eu te disse, um jogador que eu vi e que depois se comprovou que realmente foi um cara muito acima é o Daniel Carvalho, né? Que o próprio Wagner Love, quando eles ficaram vice-campeão da UEFA, ele jogou Champions League, etc e tal. Ele fala maravilhas dele. O Chiquinho, que jogou no Inter, que é amigo meu, né? Ele jogava demais, né? Ele era meia, depois ele foi pra ala, onde ele deu certo, né? Ele disputava a posição comigo na meia. O próprio Diguinho, do Fluminense. Sim.
que Volante. disputava posição comigo de meia, Uhum. foi ser jogador de volante. Né? Então, é umas... Eu acredito muito, né, João, que a colocação certa do jogador também em outras posições, ela também mexe, né? Sim. E no futebol amador, eu acho que o Evandro, pra mim, só que daí ele era um ex-profissional vindo jogar futebol amador, né? Sim. Entendeu? Então, tipo assim... Muito inteligente, né? Cadenciava. Quando a gente estava conversando ali no bloco anterior sobre lances que definiram campeonatos, eu treinei o Evandro e faltando, o quê? 2 minutos para terminar um jogo lá em Estrela, acho que era contra o Alto da Bronze, em 97, se não me engano. Ele deu um corte no zagueiro e ele ia fazer o gol. Ia empatar e ia nos classificar. E o juiz da época, não sei como que o zagueiro conseguiu, ao ser cortado, passar de carrinho com os 2 pés passando os 2 pés e uma bola que está a 50 centímetros do corpo, ela só vai para a linha de fundo. Se algum dispositivo surgir na hora e jogar ela para fora. E o dispositivo lateral que nós temos no corpo, se tu tá dando um carrinho, é o braço. Mas o zagueiro deve ter usado a orelha. Né? Deve ter sido Possível, isso. né? E aí a gente caiu fora naquele momento e eu fiquei um bom período sem falar com o árbitro na época. Porque na época a gente era bem impulsivo, né? Então a gente manifestava a emoção na hora. Mas o Evandro era sensacional, inteligentíssimo. Era um cara que dava gosto da gente treinar e eu também tive os meus momentos de mudar o posicionamento dele no ônibus também. No ônibus, sentar com ele, conversar e mostrar a minha ideia e ele sugerir algumas coisas e a gente chegar à conclusão de, olha, eu acho que dá para funcionar. Eu me lembro de jogos memoráveis que a gente fez e que a atuação dele surpreendia todo mundo porque fazia um campeonato inteiro de um jeito e aí num jogo decisivo atuava de outra maneira, num outro posicionamento e dava certo igual. Não, é muito assim. É. Assim, ó, ele é tipo um Ibrahimovic, né? Isso. Cara, é surreal. Magro, esguio alto louco, e 2 técnico, metros de né? altura, técnico. Fazia andar. Dava gosto. Mas o nível era outro, né? Não, sim. Nas escolinhas mesmo, né? A gente estava falando, tem essa questão da maneira como tu te expressa e como é que quem recebe vai traduzir aquilo de maneira positiva ou não. A gente desafiava vocês, né? A gente desafiava. Sim. Eu lembro de jogos assim que a gente, perdendo de 2-3-0 no intervalo, a gente voltava e virava. Né? Nós fizemos contra o Caxias um jogo, a gente estava perdendo 3-0, começou a chover, deu intervalo, nós ficamos na chuva conversando e na volta 4-3, lá na Serra. Então, jogos memoráveis que a gente fazia e hoje olhando para trás, tu vê a garra que tinha esses meninos, né? Porque hoje tu olha pro teu filho, olha pro teu neto, no meu caso, e tu vê se fossem exigir deles, talvez eles não dessem o retorno, né? O Rafael jogou futebol, né? O Rafael jogou direitinho, mas os outros dois, eles tiveram outro tipo de experiência e uma delas me lembrei agora, o Rodrigo, né? Que o Rodrigo terminou a faculdade, ficou 5 anos em casa estudando para concurso. Uhum. Depois que passa, maravilha. Uhum. Mas esses 5 anos ele vai entender bem quando ele tiver com 50. Uhum. Né? Aí ele vai olhar e dizer, opa, para aí. Esse período em que eu estava afiando as ferramentas ali, alguém estava nos dando suporte. Uhum. Por isso que eu também insisto na tecla de que não se deve tirar a criança de casa por um sonho de maneira precoce, porque é muito importante a participação dos pais na formação do caráter e às vezes tu sai atrás de um sonho e tu tem só que performar numa idade em que era para ti estar brincando e a proximidade com a família dá... Muitos jogadores, assim, relatos até hoje. Tem um grande amigo meu que foi seleção brasileira, camisa 10, meu amigão mesmo, falo com ele quase toda semana, que é o Saraiva, né? E ele foi o último camisa 10 brasileiro que jogou no Wimbledon, né? Lá na Inglaterra, né? Que foi, aquele estádio... Wembley. Wembley. Então, cara, ele cansou quando ele chegou com 18 anos, 19 anos, né, meu?
já tá cansado, né? E ele era famoso É na base. É a aposentadoria precoce. Ele era o cara, assim, e depois ele jogou profissionalmente em todos os lugares, mas ele já tava cansado, né? Ele tava Ok. desde os 10 anos. Satura. Mas, João, tem um livro que, quando nasceu meu filho, eu sou casado, né? Eu tenho 2 crianças, um menino e uma menina. Quando nasceu meu menino, eu comprei um livro, Criando Meninos. Uhum. E é um best-seller inglês e australiano. E eu indico ele para todo mundo que tem meninos. E ele tem algumas coisas muito interessantes. E 2 pontos assim que eu tirei que eu uso quase que diariamente, né? Assim, e um que eu já estou imaginando na frente. Mas um deles é que o menino ele precisa saber que a menina, segundo o livro, né? É um best-seller. A menina não precisa tanto quanto o menino saber que ele é amado, porque ela se sente amada. Uhum. E o menino, quando faz 13, 14 anos, ele vai escutar um tutor. Não escuta mais o pai. Ou vai escutar muito mais o tutor do que o pai. E aí, quando eu vejo que o meu pai me direcionou, ele diz, cara, o esporte te salvou, né? Porque tu tinha muita energia e não parava, cara, não sabia o que fazer contigo. E o esporte gastou a tua energia, te conduziu e te canalizou. E aí eu tive a sorte de ter pessoas como o João, como o Lisca, como o Guto Ferreira, como o Julinho Camargo, como o Mineiro, né, que me conduziram para um caminho assim, cara, eram pessoas obcecadas por vencer, né, obcecada por seguir por treinamento. E por que esses caras não deram certo numa principal função de técnico? Que eles tiveram oportunidade na dupla Grenal como técnico do time profissional. O que faltou para eles ali? Respaldo? Eu acho que eles deram certo, na minha opinião, sabe? Todos eles que eu falei, para mim, na minha opinião, eles deram e deram muito certo. A nível de... O Julinho Camargo treinou Série A de Brasileirão, o Guto Ferreira também, o Lisca também, o Mineiro eu acho que deixa um legado enorme, como nós falamos antes, o João nem se fala. Mas a nível de... se tu me perguntar quem é melhor, o Mano Menezes ou o Lisca, cara, eu acho que o Lisca é muito melhor que o Mano no dia a dia, e o Mano... só que o Mano teve alguns resultados que construíram, né? Deu certo, assim, e conseguiu se conduzir. Fala muito bem, né? As entrevistas do Mano são espetaculares, né? Se Deus quiser, nós vamos trazer aqui. Comunicação, né? Não, eu tô parado do lado as 2 casa-mata. E aí nós estamos na semifinal de um gauchão lá em Porto Alegre de Júnior, Mano Menezes e o Lisca. E eu parado aqui, tava na reserva, né? E uma torcedora começou a gritar pro Mano, devia ser parente, ou sei lá, se é torcedor, começou a gritar pro Mano. Ô, Mano, pelo amor de Deus, bota o ponteiro, né? E o ponteiro devia ser o filho, o sobrinho, né? E o Mano olha pra torcedora e diz... Meu time não tem ponteiro, meu time é digital. Então tu imagina, né? Claro, na hora. Sagaz, claro, né? Claro. Então, essas histórias aí ainda ter a capacidade de descontrair num momento muitas vezes tenso, né? Tenso. Só um depoimento, um pequeno depoimento. Eu convivi muito com o Julinho Camargo, porque a gente fez pós junto na PUC, em futebol. E ele era meu colega, a gente tinha 17, eram 17 pessoas fazendo o curso, e até tem um episódio muito interessante que a última tarefa do curso era na cadeira de Psicologia do Esporte e fizeram um exercício lá em que tu tinha que escolher 3 colegas para confraternizar contigo, convidar para uma festa, e 3 colegas para fazer um trabalho profissional num clube. Tu foi chamado e tu tinha que levar 3 daquele grupo. E aí quando terminou, todo mundo entregou e a gente estava saindo da sala e o professor, que era da PUC, era na PUC a pós, mas ele era da cadeira de Psicologia do Esporte da UBRA. E aí ele me chamou lá e ele disse, João, dá uma olhadinha aqui. Eu disse... O que houve? Ele disse, cara, olha que sensacional isso aqui. Todos os teus colegas, os 16, te colocaram no grupo para trabalhar.
tu foi convidado para trabalhar com todos eles, te escolheriam para Olha que trabalhar legal. junto. Eu disse, pá, que show. Ele disse, tá, mas não comemora ainda porque ninguém te levou pra festa. Mas o Julinho, eu acredito que o caso dele é o seguinte, ó, ele pegou tanta moral com o pessoal da bola, porque é uma aldeia, né? Todo mundo se conhece, em que ele atingiu alguns objetivos pessoais e aí ele consegue exercer funções em clubes renomados em que ele não fica tanto na vitrine e ele faz o trabalho dele numa boa e tem um padrão de vida excelente. Quando o Julinho treinou a Juventude, né, ele teve os momentos bons, mas depois ele rebaixou a Juventude, né, Uhum. ele tava lá. E uns amigos em comum me falaram, cara, o Julinho não consegue... Cara, ele ficou doente depois da rebaixamento, meio entrou em depressão. Cara, e mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, cara, escrevi assim, ó, a hora que eu escrevi, cara, né, mas eu achei que ele nem ia responder, né? Uhum. Porque fazia tempo que eu não falava com ele, etc. Mas, cara, mandei pra ele assim, cara, tu pensa, olha tudo que tua história, tudo que tu conduziu, tudo que tu já fez no futebol, cara, Série A de Brasileirão. E ele, na verdade, o que aconteceu com o Juventude foi assim, ó, que ele subiu o Juventude, ganhou, e ele não quis trazer reforços. A diretoria ofereceu, ele disse, não, eu vou com o meu time. E aí não deu certo. E aí eu falei pra ele, cara, tu pensa o Felipão, cara, tomou 7-1, cara. E o maior treinador da história do Brasil tem o maior fracasso do Brasil como pessoa, como profissional no futebol. É o nosso maior fracasso, pode perguntar. Sim. 7-1. 7-1 e foi o Felipão. Talvez o maior treinador da nossa história, se não é top 5, né? Claro. Então, e eu falei pra ele, então tu pega, levanta essa tua cabeça e segue tua vida, cara. Porque ninguém é feito só de vitórias, né, meu? Todo mundo vai ter os tropeços, derrota e segue a tua vida. A vida é um filme. E aí, depois, agora ele tá lá como diretor Tava na direção da base ali. É na transição do Inter. Mas ele tá com a caneta lá. Essa questão de mais derrotas do que vitórias é o que a gente passa, principalmente no mundo esportivo, dentro de campo, né? Mas, enfim. Rômulo, você falou no início um pouco sobre vontade, né? Da tua vontade de querer ser. O quanto e que recado você daria para essa gurizada nova que tá começando, que tá querendo... vontade, condição de comportamento, cuidados, respeito, quanto isso é importante para guiar eles no futuro? Tu sabe que às vezes o bom é que além deles escutar, os pais pudessem escutar, né? Esse é um outro papo aqui dentro, muitas vezes nas entrelinhas. Não, assim, ó, eu penso que talento também é repetição, né? E descanso também é treino. Né? Então, é muito esforço. Eu me lembro de eu treinar e fazer coletivo e jogar quando eu não estava, no momento que eu precisava estar completo, só com o pé errado. Eu sou direito. Mas hoje eu chuto com a esquerda talvez melhor que com a direita. Então, eu jogo para os dois lados, driblo os dois lados. E, às vezes, nem eu sei para onde eu vou driblar, mas no último centésimo ali tu decide. Mas eu treinei muito isso. Hoje eu vejo jogadores profissionais aí, amigo, cara, o cara não consegue, o pé contrário não serve pra nada, né? É absurdo. Então, assim, ó, mas ao mesmo tempo que consigam caminhar com todo esse talento que é treino, que é repetição, e repetição, cara, não é treinar 1 hora, 2 horas por dia. Nós treinava 6 horas por dia e saía jogar na pracinha, né? Hoje em dia, tu joga 3, 4 horas que é celular. O Chiquinho, nem tem coisa, nem dá pra falar muito. Mas não é mais o mesmo esforço, né? Não é mais o mesmo esforço. Então, tipo, eu penso que essas pessoas, essa gurizada, a família que tá, é um projeto, é um sonho muito difícil. Né? Eu brinco assim, ó, Lajeado deve ter mais de 300 profissionais da área médica que recebem, informal ou formalmente, mais de 50 mil reais por mês. Agora, jogador dos últimos 20 anos que ganharam mais de 50 mil, não sei se tem 2 mãos cheias lá em Lajeado. Né? Pra tu ver o nível de funil que tem nessa carreira. Mas é uma carreira que te ensina muito. Né? Quantos profissionais, quantas pessoas, cara top que a vida não forma, que o futebol não forja, que o esporte não forja, que os treinadores, as pessoas que passam por ti não forjam. Então, é uma construção familiar, essa personalidade, essa pessoa que tá vindo. E eu acho que tanto as vitórias quanto as derrotas ensinam mais que as vitórias. Então,
é uma carreira, é uma caminhada linda, né? Eu tive a oportunidade de meus pais, principalmente meu pai também, tá sempre comigo assistindo jogos, né? E todos os meus jogos da vida, eu acho que com certeza, se ele 90% estava presente, quando não estava com a mente, né? Então é um privilégio também para um pai, e eu já conduzo o meu filho para ele gostar do futebol também, deixar ele à vontade depois, mas caminho lindo, né? Com pontos de observação, com calma familiar, mas é maravilhosa essa trajetória. E aí, João, fechamos? Eu só tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer o Rômulo pela confiança depositada de forma quase instintiva dele quando jovem, que realmente nós tivemos uma relação muito boa de amizade e a gente apontava o caminho e eles acreditavam, né? E agora, tantos anos depois, a gente vê que valeu a pena, né? Isso é muito bom, né? Eu tive num momento difícil da vida do Rômulo, quando o pai dele se foi. Eu fiz questão de conseguir ir até lá para dar um abraço nele, e nós não falamos uma palavra um pro outro porque não precisava, né? Não precisava. Um abraço sincero transmite tudo que a gente sente. E então eu sou muito agradecido ao Rômulo e a toda essa gurizada que a gente teve o privilégio de conhecer e trabalhar junto, e dizer que é um orgulho, viu? É um orgulho, é um sentimento quase de pai, de ver eles crescer no sentido mais amplo da palavra, né? A gente começa com o esporte, mas usando como ferramenta, mas o objetivo mesmo é ver isso acontecer, né? É ver a virada. Agora ele mostrar a foto dos pequenos dele e ver que essa sequência tá acontecendo, é uma alegria. Isso é um sonho para toda a alma de professor. Com certeza. Obrigado, Rômulo. Obrigado, pessoal, aí. Tá certo. Fechamos o Entre Linhas de hoje. A todos um ótimo fim de semana e até o próximo sábado.